Hoje vamos mergulhar fundo em um dos maiores épicos da ficção científica dos últimos tempos, O Problema dos Três Corpos de Cixin Liu. É uma história que começa com um mistério, um quebra-cabeça, e termina com nada menos que o destino da humanidade em jogo. A física nunca existiu. Imagina ler isso. Essa é a frase encontrada na nota de suicídio de uma física genial, a Yang Dong. E é com essas palavras que a nossa história realmente começa, jogando todo o mundo científico num verdadeiro caos. Para a gente conseguir entender o que essa nota significa, a gente precisa montar um quebra-cabeça que se estende por décadas e até por anos-luz. Então, vamos seguir essa trilha, passo a passo, começando pelo presente. Ok, vamos lá. Tudo começa nos dias de hoje, com uma crise que está abalando os próprios alicerces da ciência, do jeito que a gente a conhece. Bem no meio disso tudo, a gente tem um pesquisador, o Wang Miao. Ele não só está envolvido na investigação desses suicídios, como ele mesmo começa a vivenciar algo muito bizarro. Uma contagem regressiva que aparece na visão dele, sabe? Do nada. É como se o universo estivesse se desfazendo bem na frente dos olhos dele. As autoridades, claro, não entendem nada, ficam completamente perdidas. E a resposta para esse mistério todo não está no presente. Ela está enterrada nas cicatrizes do passado. Para encontrar a origem dessa crise toda, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente, por um dos períodos mais turbulentos do século XX na China. O cenário aqui é a Revolução Cultural da China. Foi uma época de uma agitação política violentíssima, em que intelectuais, cientistas, todos eles eram basicamente declarados inimigos do Estado. E é nesse contexto que o professor Ye Zhetai se recusa a negar as leis da física, os princípios fundamentais da ciência. Um ato de desafio que infelizmente custa a vida dele. E quem assiste a tudo isso? A filha dele, Ye Wenji, uma jovem estudante de astrofísica. Ver o próprio pai ser morto daquela forma quebra a fé que ela tinha na humanidade e planta ali uma semente que, nossa, vai mudar o futuro para sempre. Carregando essa dor, a Ye Wenji acaba sendo levada para um caminho totalmente inesperado. Um projeto militar ultra-secreto que vai colocar ela em contato direto com as estrelas. Então, exilada numa base militar super remota, ela começa a trabalhar nesse tal de projeto Costa Vermelha. Oficialmente era uma coisa, mas na verdade era a busca secreta da China por vida fora da Terra. E é lá que a Ye Wenji faz uma descoberta simplesmente revolucionária. Ela percebe que pode usar o nosso próprio Sol como uma antena gigante, uma super antena, capaz de amplificar um sinal de rádio milhões de vezes. E aí, em segredo, ela toma uma decisão que vai mudar um rumo da história humana para sempre. Anos se passam, um silêncio total. Mas a mensagem dela não se perdeu no vazio, não. Uma resposta chega, vinda de uma civilização a 4 anos-luz daqui. Só que a mensagem é, na verdade, um aviso terrível. Vem de um pacifista trissolariano que diz: pelo amor de Deus, não responda. Se você responder, nós vamos até aí e seu mundo será conquistado. Mas a Ye Wenji, ainda assombrada por toda a crueldade que ela viu na Terra, ignora o aviso e envia o seu próprio convite. Um convite fatídico. E é exatamente essa decisão, tomada décadas atrás, que está batendo de frente com o presente agora. É ela que está causando todo aquele caos que a gente viu lá no começo. Pois é, a resposta da Ye Wenji deu o pontapé inicial para uma invasão. Os trissolarianos, eles vêm de um mundo amaldiçoado por 3 sóis, numa órbita completamente imprevisível. Esse é o problema dos 3 corpos da física, na prática. O planeta deles é destruído o tempo todo por extremos de calor e de frio. E para sobreviver, eles enviaram uma coisinha na frente da frota principal. Uma tecnologia que é quase mágica. Esses são os Sophons. Eles são a causa de todo o caos no mundo do Wang Miao. São a razão pela qual a física parece que deixou de existir. Na prática, é como uma trava, um cadeado colocado na ciência humana para manter a gente primitivo, vulnerável, até que a frota trissolariana chegue, daqui a 400 anos. E para garantir que a humanidade entenda bem qual é o seu lugar nisso tudo, os trissolarianos usam os colaboradores que eles têm aqui na Terra para entregar uma mensagem final. Uma mensagem bem arrepiante. A mensagem deles é de um desprezo absoluto. Uma declaração de que, para eles, a humanidade não passa de uma praga, de insetos a serem exterminados. Essa declaração de guerra basicamente dá início a uma luta de séculos pela sobrevivência.
A humanidade pode até ser vista como um inseto, mas a grande questão que fica é: será que insetos podem um dia ser realmente derrotados?